Ano de eleição, trabalho dobrado para a Justiça Eleitoral. Mudança na legislação, fake news, prazos para serem cumpridos. Tudo isso no Sete Lagoas em Debate, que está começando. Os prazos para serem cumpridos para que candidatos, partidos e eleitores estejam quites com a Justiça Eleitoral começam a diminuir. E as mudanças para as eleições 2018 já estão definidas. Quem fala sobre este e outros assuntos sobre as eleições deste ano é a chefe de cartório eleitoral 264, a Maria Edith Caseiro. Muito obrigada por sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate, Edith. A gente vai começar esse bloco falando sobre algumas situações, algumas definições sobre as eleições de 2018. Data da eleição. O pleito será realizado no dia 7 de outubro de 2018. Nos casos de segundo turno, será realizado no dia 28 do mesmo mês. Tempo de campanha. O período permitido para pedir votos vai de 16 de agosto a 6 de outubro para a disputa de primeiro turno. No segundo turno, vai de 8 a 27 de outubro. Período de propaganda eleitoral no rádio e na TV. O período de propaganda em cadeia de rádio e televisão no primeiro turno será de 35 dias, no segundo turno, de 15 dias. Horário eleitoral. No primeiro turno, as emissoras de rádio e televisão têm que veicular 2 blocos diários de 25 minutos. Se houver segundo turno, as emissoras terão que veicular 2 blocos diários de 10 minutos. Propaganda cinematográfica. Nas propagandas eleitorais, não poderão ser usados efeitos especiais, montagens, trucagens, computação gráfica, edições e desenhos animados. Propaganda em vias públicas. Permitidas bandeiras e mesas para distribuição de material, desde que não atrapalhem o trânsito e os pedestres. Bonecos e outdoors eletrônicos estão vetados. Propaganda na internet. Partidos e candidatos poderão contratar o impulsionamento de conteúdo, que é o uso de ferramentas gratuitas ou não para ter maior alcance nas redes sociais, mas está proibido o impulsionamento feito por pessoa física. Bom, e a Maria Edith vai falar para a gente sobre algumas mudanças, né? Como vocês podem ver, já estão definidas. Outras situações também sobre a data da eleição, a questão da propaganda eleitoral, que muita gente fica atenta, né, Edith? Quais são as principais mudanças desse ano? Bem, as mudanças, assim, nós estamos aguardando, né, para ver acontecer, com relação, né, a essas questões das formas, né, da propaganda, que a gente sabe que com o uso, né, da internet, com essas fake news, a gente vê assim, uma propaganda muito mais, uma propaganda diferenciada, né, comparada a outros anos, né, que era aquela propaganda, às vezes boca a boca, às vezes pinturas em muros, carros de som. Esse ano está sendo assim aguardado com relação a forma como vai ser desenvolvida essa propaganda na internet, né? Que é uma novidade. Todo ano está sendo sempre uma inovação. A forma como os candidatos vão fazer as suas propagandas, né? Vai continuar propaganda no rádio, na televisão, mas também essa propaganda da internet. A intenção é tornar a coisa cada vez mais isonômica possível, ou seja, todos os candidatos tenham o mesmo tempo, o mesmo espaço, a mesma oportunidade de se mostrar, né? Sim, a ideia, né? A ideia da democracia é que todos tenham os mesmos direitos e as mesmas formas, né? Tenham possibilidade de ter as mesmas formas de se expressar e de mostrar, né, o trabalho deles. Então, assim, a ideia, né, dessa pequena reforma que houve é que todos tenham as mesmas oportunidades e as mesmas chances no seu desempenho, né, na campanha eleitoral. Pois é, as chamadas fake news, né, que agora estão pipocando, aí, que são as notícias falsas, que estão sendo viralizadas, especialmente pelo WhatsApp, né, que é o novo meio que as pessoas estão utilizando para divulgação, muito eficaz, muito rápido.
e que surge muita dúvida por causa disso, né, Edith? O que é real, o que não é, como que a Justiça Eleitoral vai trabalhar essa questão, como ela já tem feito nos anos anteriores, com cada novidade que surge, né? A Justiça Eleitoral, ela sempre, né, se prepara para a aplicação da lei e das normas que foram editadas, né? A cada eleição nós temos novas resoluções, nós temos novas normas e além das leis já vigentes. Então, assim, o juiz, né, ao analisar cada caso, ele vai aplicar a lei ao caso concreto. Então, como vai fazer ou o que vai acontecer, na verdade, nós ainda não sabemos. Nós vamos ver o caso concreto e vamos ver, no caso, os TREs e mesmo o TSE, aplicando a norma conforme o caso concreto, né? Agora, especificamente, né, se você me perguntar aqui se fizer assim ou daquele outro jeito, eu nem saberei dizer a você, porque isso aí vai depender de todo um contexto, como tudo que é analisado com relação à propaganda, com relação ao sistema eleitoral como um todo, né? Os juízes preocupam-se muito do aplicar da lei ao caso concreto, né? E é lógico que é o que vai acontecer também nessas eleições. Isso aí, né? O tribunal não foge a isso. E a questão da denúncia, ela continua sendo fundamental para ser o ponto de partida desse trabalho da justiça, né? É evidente, as denúncias, né? Nós temos vários canais, né? Que pode ser através do Ministério Público, pode ser através, né, da denúncia online, que existe, né, esse canal através dos TREs, através do TSE, né, né, através de uma representação, por uma propaganda que a pessoa, né, julgou danosa, né, a sua imagem ou incorreta. Essas formas de se apresentar continuam também vigentes. E a pessoa, né, que se sentir lesada, ela deve usar desses meios para que a justiça possa agir, né? O juiz só pode agir se ele for demandado sobre isso. A gente pode dizer que está mais difícil fazer essa fiscalização? A fiscalização, ela demanda, assim, um bom conhecimento de vários recursos técnicos, né? Várias formas, igual muitas vezes a gente tem dificuldade, porque às vezes é uma propaganda que está lá, vamos dizer, no interior, lá numa zona rural, que a gente às vezes tem uma dificuldade para chegar até lá, a propaganda está hoje, amanhã já não está, quando você chega você não constata nada. A gente faz sempre esse trabalho de, né, havendo a denúncia, a gente sempre faz esse trabalho de ir ao local, constatar quando é uma propaganda física, né? Agora, esse caso da propaganda através, né, que será feita, né, pelas redes sociais, isso realmente para nós também há muita novidade sobre isso. E a gente precisa de ter o caso concreto para a gente poder estar, né, primeiro fazendo a constatação e depois submetendo o caso ao juiz competente, né, que pode ser do TRE, pode ser do TSE, né, porque as eleições são gerais, né. O juiz de cada zona, né, o juiz local, ele atua mais como tem o poder de polícia sobre essas ações, mas quem efetivamente julga nas eleições gerais são os TREs e o TSE. Pois é, e a gente já começa a ver, assim, a movimentação, o trabalho das pessoas, inclusive do TRE, para que tenham eleições mais limpas, né, vamos dizer assim. Inclusive, há uma propaganda do TRE sobre a questão do papel do eleitor. Esse papel é fundamental também, né? O eleitor, ele é fundamental no processo eleitoral. Tem pessoas que pensam assim, mas o meu é apenas um voto. Mas é exatamente o seu voto que vai fazer diferença. Então, assim, como algumas vezes, às vezes, ouve umas pessoas falando assim, eu não vou perder meu voto, não vou votar num candidato que está com baixo índice nas pesquisas ou alguma coisa desse tipo. Na verdade, a gente deve votar de acordo com a nossa convicção, né? E assim, se você acredita naquele candidato, né, você deve dar a ele oportunidade para que ele manifeste. Independente, assim, se ele é ganhador ou se ele é perdedor, né? Essa questão de vender o voto, isso, embora ainda aconteça, mas isso já deveria ser coisa que bem do passado, né?
já está ultrapassada, né? Bem A gente vai para rápido intervalo, vamos voltar então falando sobre outras mudanças na legislação eleitoral e também sobre a biometria, daqui a pouquinho. O Sete Lagoas em Debate de hoje, a nossa convidada é Maria Edith Caseiro, que é a chefe de cartório da Zona Eleitoral 264, e a gente está falando sobre a pequena reforma eleitoral, que já está valendo para as eleições de 2018, e também o papel do cidadão, do eleitor nessas eleições. Maria Edith, a questão da biometria é uma novidade. Nas últimas eleições, algumas cidades já estavam valendo e já chegou em Sete Lagoas, né? Como é que já vai funcionar para esse ano? Ainda não? Como é que está essa situação aqui na cidade? A questão da biometria, nós aqui na comarca de Sete Lagoas estamos trabalhando com biometria desde 28 de outubro de 2015. Então, em 2016, já havia vários eleitores já biometrizados e esse ano pela mesma forma. A votação nesse sistema a gente chama votação híbrida, que a pessoa vai votar quem já fez a biometria vota utilizando a digital e quem não fez continua apresentando os documentos e assinando o caderno de votação. Agora, para a nossa comarca, Sete Lagoas e região, a biometria, ela ainda não é obrigatória para todos os eleitores. Todos aqueles que procuram o cartório, eles são atendidos com biometria, mas ainda não foi assim, não se tornou obrigatória para a nossa cidade e toda a região. Mas algumas pessoas já foram, já fizeram esse papel aí de cidadão, né? Em Sete Lagoas, né, os dados que eu obtive lá na última sexta, dia 13, estava assim, de 163.867 eleitores cadastrados para Sete Lagoas, 23.732 já haviam submetido a biometria, corresponde a um percentual de 14,48%. Fora isso, nossas cidades aí do interior também, que fazem parte da comarca, Baldim, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá e Santana de Pirapama, também, sim, os eleitores estão vindo, estão fazendo a biometria. Mas lembrando que essa questão de torná-la ou não obrigatória, isso a gente cumpre um calendário do TRE, né, do TSE, mais os TREs. E a gente, para atender a todos, a gente necessita de equipamentos, né, pessoal e um local maior, né, para que a gente possa atender toda essa demanda de pessoas. Então, por enquanto, todos que procuram o cartório, se a pessoa tem procurado o cartório, mas eu quero fazer só a biometria, pode fazer. Mas ainda não é obrigatório e extensivo a todos. Quem fez vai votar através da biometria. Quem ainda não fez vai votar normalmente com o seu título, seu documento de identidade. Isso é tranquilo. Pois é, a questão do título de eleitor também está tendo alguma mudança. Por exemplo, já tem o título de eleitor digital, não é isso? Sim, tem o título de eleitor digital, que é um aplicativo, né, que você vai baixar no seu celular. Você vai, já tendo feito a biometria, aparece a sua foto, os seus dados que constam lá, você vai mostrar, né? Você vai chegar na sessão, vai dizer ao mesário, meu título, né? Ao invés de você apresentar, ter que apresentar o título mais o documento de identidade, você pode apresentar através do seu telefone, né? Desse aplicativo que você baixa no celular. Existe sim o e-título. Mas isso para quem quiser utilizar. Quem não quiser vai continuar naquele velho método. No papel. No papel. O título, mas o documento de identidade com foto. Isso continua valendo. Ainda, né, ainda falta muito para a gente atingir esse percentual de todo mundo ter o título, né, na palma da mão. Nós estamos longe disso, né? Mas daqui a 4 anos, será que não? Nas próximas eleições, né, para deputado, será que a gente já consegue ou nos próximos 2 anos? Tem alguma estimativa? Não, o TSE, a princípio, tinha feito tinha uma projeção, né, de dentro de 10 anos já ter biometrizado todo o eleitorado. Esses 10 anos iam terminar, né, por volta agora de 2018 até 2020. Isso é um projeto, né, um projeto inicial, mas que ainda para nós, por exemplo, ainda não fomos incluídos, né, entre esses municípios que obrigatoriamente terão a biometria para todos os eleitores. Aqui em Minas, as cidades, as últimas, né, 4 cidades, grandes cidades que fizeram isso, foram os municípios de Uberlândia, Uberaba, Betim e Contagem.
eles fizeram, né, o prazo deles foi na sexta, né, antes do carnaval, mas eles continuam atendendo normalmente até 9 de maio. No caso deles, quem não se recadastrar terá o título cancelado, né? Isso aí é a norma, quando a biometria é obrigatória. Mas o que não se aplica ainda a Sete Lagoas, né, a Belo Horizonte, né? Isso vai sendo feito assim, paulatinamente. Por isso que a gente não tem ainda essa certeza de quando será a nossa cidade será incluída. Né? Você acha que com a biometria facilita esse processo da votação, esse processo né, agiliza, dinamiza as eleições? Olha, facilita a questão da identificação do eleitor. Isso aí, sem dúvida, o eleitor biometrizado que comparece, né, não há dúvida sobre a identificação dele. Agora, a gente tem notado assim, que nas sessões eleitorais ainda há dificuldades para se executar, porque, né, as pessoas às vezes, devido às vezes à dificuldade de identificação, porque a gente faz a coleta das digitais, mas às vezes naquele momento a pessoa às vezes não está bem, né, com a digital, problemas inúmeros, né, a gente passa muito por isso. A coleta das digitais não é uma tarefa tão simples como pode parecer um primeiro momento. Chegar né? lá, colocar o dedo, resolveu. Não é só chegar e identificar, com vários problemas, né, na identificação da digital, né, para pessoas que mexem com produtos de limpeza, mecânicos, construção civil, tudo assim, dificulta essa identificação. Então, às vezes, demora mais tempo para você identificar com a digital do que se fosse simplesmente assinar. Isso é um problema que nós temos vivido e, assim, lógico que a cada ano esse procedimento se aprimora. Mas não é uma coisa que, assim, não, ficou muito mais fácil. Por enquanto, ainda não ficou tão mais fácil. Ainda não está fácil. Ainda não está tão fácil, não. Infelizmente, né, contrariando essa expectativa, né? Pois não é tão simples assim. Ou seja, fica difícil até de cumprir prazos, porque às vezes se dá uma surpresa sobre aquela mudança que talvez seria muito mais simples, na verdade é o oposto, gera um transtorno, né? Infelizmente, isso a gente tem percebido, mas a gente está continuando, né, o projeto era a médio e longo prazo, nós vamos continuar fazendo o trabalho, que isso aí voltar atrás, isso com certeza não voltaremos. É daí para melhor. E é lógico que os processos também de identificação irão se aperfeiçoando, né? Sem dúvida. Edith, a gente vai novamente para um intervalo e vamos voltar falando sobre as questões dos prazos, né, dessas eleições e também as mudanças aí no processo eleitoral. Daqui a pouquinho. As eleições 2018 é o nosso tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, mais especificamente sobre os trâmites, né, no cartório eleitoral. Quem fala conosco é a chefe do cartório da Zona Eleitoral 264, Maria Edith Caseiro, e a gente está falando sobre os prazos agora para os eleitores, que termina no dia 9 de maio, a questão da transferência do título, é isso, Edith? Sim, dia 9 de maio é o prazo final para o eleitor que precisar fazer, né, o título pela primeira vez, né, que a gente considera alistamento, que necessitar fazer revisão de dados, local de votação, do nome, né, do seu endereço e também, né, para aqueles que desejam transferir o título, né, de um município para outro, de um estado para outro. O prazo final para as eleições 2018 é no dia 9 de maio de 2018. E quem não conseguir cumprir esse prazo, né, quais são as consequências, né, disso aí? A pessoa que necessariamente teria que votar tem 18 anos completos, porque dos 16 e 17 anos o voto é facultativo. A partir dos 18, né, a pessoa é obrigada a votar, dos 18 até os 70 anos, o voto é obrigatório. A pessoa que não conseguir cumprir o seu voto vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral. E o que é que isso ocasiona? No caso, a pessoa que não vota e não justifica, né, dentro dos 60 dias após a votação, ela fica, né, sem equitação eleitoral. Isso atrapalha, né, na pessoa retirar documentos, para alguns casos até, né, recebimento de pagamento. E se a pessoa não votar e não justificar por 3 eleições, ela tem o título dela cancelado. Esse cancelamento do título aí gera uma série de problemas posteriores, né? O cancelamento do CPF
e posteriormente ela passa a ter problemas, né, na receita, até numa simples, né, a utilização do SUS, né, que exige o CPF, ela fica sem esse direito porque vai estar com o CPF cancelado. Fora isso, a pessoa para tirar o passaporte, que não tem quitação, ela não consegue tirar, né, às vezes tomar concurso público, acesso, né, a matrícula em escolas e faculdades, né, a ausência de quitação gera todos esses transtornos para a pessoa. Na verdade, está tudo ligado, né, à questão eleitoral, né, como isso é forte na vida da gente, né? E tá ligado, sim, e a pessoa precisa estar em dia, né, porque a pessoa que não se preocupa com isso, depois, né, oportunamente, ela terá outros problemas em virtude muito mais rápido do que ela pensa, em virtude dessa, né, dessa ausência da quitação eleitoral. E quais são os documentos para que a pessoa esteja quites, né, com a Justiça Eleitoral? Hoje, a pessoa que vai fazer o título pela primeira vez, ela necessita apresentar documento de identidade com foto, pode ser a identidade, uma carteira de trabalho, né, uma carteira de conselhos profissionais, né? Ela precisa apresentar o CPF, né, se não tiver nesse documento, ela precisa apresentar um comprovante de residência atual em nome próprio, ou, né, em nome, às vezes, do pai ou da mãe, no caso dos mais jovens, né? E também, para os jovens, rapazes de 18 anos, eles têm que apresentar o alistamento militar. Esses são os documentos básicos exigidos. No caso da transferência, a pessoa precisa demonstrar que tem mais de 90 dias que ela está naquela cidade, naquele município para onde ela pretende transferir o título. Então, no caso, nós estamos em abril, a pessoa tem que ter uma correspondência recebida no endereço, no caso do mês de janeiro, do mês de dezembro, em que ela demonstre que efetivamente ela já estava no município há mais de 90 dias. Edith, a gente está falando aí sobre essa questão, né, sobre a importância, né, do eleitor estar quite com a Justiça Eleitoral, né, estar em dia com a Justiça Eleitoral. Agora é importante também a gente alertar sobre o papel dele nas eleições, né, de comparecer na data das eleições. As eleições esse ano vão ser no dia 7 de outubro, não é isso? Com possibilidade de segundo turno. Isso, as eleições, né, são sempre no primeiro e último domingo do mês de outubro. Então, esse ano serão nos dias 7 de outubro para os cargos de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, 2 senadores, deputado estadual e deputado federal. E em segundo turno, se houver, né, se não for atingido esse percentual de, né, 51% dos votos válidos, para os cargos, né, majoritários, que no caso são para presidente da República e vice, e para governador, né, e vice. Então, as pessoas vão comparecer, né, aí eu votei no primeiro turno, não preciso votar no segundo. Não, todos têm que votar o primeiro e o segundo turno. Quem não votar em um dos turnos precisa justificar a votação, a sua ausência, dentro de 60 dias após o pleito. Então, para o primeiro turno, esse prazo vai se encerrar no dia 6 de dezembro, né, relativo ao 7 de outubro, e no dia 27 de dezembro, relativo ao segundo turno. Isso para a pessoa justificar sem a necessidade de pagamento da multa. Depois desse prazo, a pessoa necessariamente, para regularizar a sua situação, ela tem que pagar a multa por ausência ao pleito, né, se ela não votar e não justificar dentro desse prazo. Pois é, e a questão do voto não é são as sanções que podem vir da falta do eleitor, mas especialmente no papel dele de contribuir. As pessoas hoje está muito em dia dessa discussão política, mas não basta ser uma discussão rasa, a pessoa tem que participar para ela poder estar inserida nesse contexto de fato, né, Edith? Muitas vezes as pessoas acham, né, eu não gosto de política, eu não tenho nada a ver com a política e nem com esses candidatos. Mas a gente é que escolhe as pessoas que estão nos representando. Então, hoje a gente vê uma grande decepção, em geral, né, da população com os políticos, né, com a política e os políticos. Mas se a gente se esquivar, cada vez mais, realmente, a gente vai estar dando vazão para essa política rasa, como você está falando, né? Aí eu não voto, eu não me interesso. Aí aqueles que têm, assim, maior interesse, né, vários, né, diversos tipos de interesse, esses com certeza vão se aproveitar. Porque a votação, né, os cargos majoritários, né, presidente, governador, prefeito, né, que não tem esse ano, mas
são sempre pela maioria absoluta dos votos. Agora, os cargos de deputado, senador e o senador é maioria também, mas os deputados federais, estaduais, os vereadores, são sim o quociente, né, tem a ver com o número de votos válidos, o quociente eleitoral. Então, isso tem muita influência sobre o número de pessoas que compareceram, né? Se votou nulo, se votou em branco, e isso influencia diretamente no resultado do pleito. Então, a pessoa vai lá, né, vou anular meu voto porque eu não me interesso nada de política, aí, na verdade, você está dando oportunidade para aqueles que, né, querem realmente se aproveitar da situação para eleger os seus preferidos, vamos dizer assim, né? Os candidatos preferidos. Edith, eu quero agradecer muito sua participação aqui no Sete Lagoas em Debate, foi muito esclarecedor. Deixo as portas abertas para você voltar outras vezes, para a gente falar mais. A gente ainda tem um tempinho antes das eleições e você fica à vontade para voltar quando quiser. Tá bem. E a gente, só, né, fazendo um parênteses aqui, a questão com relação ao atendimento, né? Nós falamos que é até 9 de maio, mas nós não falamos o horário de funcionamento, né? Em Sete Lagoas, em região, o cartório eleitoral funciona ali na Avenida Raquel Teixeira Viana, número 648, bem pertinho do Hospital Municipal. O nosso horário de atendimento ao público é de segunda a sexta, de 12 às 18 horas, sendo que, mais no final do prazo, nós vamos atender também nos finais de semana, 28, 29 de abril, 1º de maio, 5 e 6 de maio, estaremos de plantão no final de semana, no feriado, sempre nesse horário, de 12 às 18, para poder atender o eleitor que precisar, né, dos nossos serviços. Agradeço também a oportunidade, né, de estar aqui e também me coloco à disposição para eventuais dúvidas, né? O telefone, né, os telefones do cartório para dúvidas, né? Da minha zona lá, que é a 264, é o 3771 9098. Da zona 263, que também é o foro eleitoral, é o 3771 9074. E da zona 322, que é o 3771 9539. Nesses 3 telefones você pode ligar, esclarecer as dúvidas. Nós estamos sempre à disposição de quem necessitar. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.